Gente, após 7 anos da reforma trabalhista, 7 em cada 10 trabalhadores autônomos ainda desejam, por exemplo, um emprego com carteira assinada. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com um advogado especialista em direito trabalhista, doutor Hernani Nardelli, para saber a avaliação que ele faz, de 7 anos dessa reforma. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado. Vamos começar avaliando 7 anos. Para o senhor, o que significaram? Durante esses 7 anos, a gente teve alguns avanços e retrocessos, O principal avanço foi uma flexibilidade maior, uma possibilidade de negociação entre empresa e empregado, com a intervenção do sindicato em alguns casos, mas dá-se a possibilidade de ajustar o contrato de trabalho para uma realidade de cada empresa. Agora, doutor, a promessa que seria, nós vamos fazer uma reforma e vamos criar mais empregos. O que a gente percebeu é que isso não aconteceu, De fato, isso não aconteceu. Não houve essa flexibilidade tão grande. Houve, na verdade, uma confusão das pessoas acreditando que a Justiça do Trabalho ali, os direitos dos trabalhos teriam se encerrado e, na verdade, mudou-se pouca coisa no fringir dos ovos. Então, a verdade é que as pessoas hoje sentem a necessidade de voltar para o mercado formal de trabalho, Então, não teve esse avanço na criação de emprego como se esperava. Agora, a reforma para o sindicato, para o trabalhador, foi péssima, porque, primeiro, que já tirou a contribuição sindical, que era o que mantinha os sindicatos. De fato, os sindicatos tiveram um enfraquecimento muito grande com a reforma, onde eles perderam receita. Então, eles tiveram que se reinventar. Sindicatos hoje que se sustentam são aqueles que conseguiram se reinventar e provar para os trabalhadores que eles defendem os seus interesses e que aquele imposto é importante. Mas a maior parte que a gente viu realmente é que os sindicatos perderam uma força muito grande. Quando a gente avalia, a gente percebe que parece que foi uma reforma muito mais para atender o dono da empresa, o patrão. O senhor concorda com isso? De certa forma foi, porque cria-se a possibilidade de uma flexibilização ali na negociação. Então, assim, muita gente confundiu isso, A verdade é que hoje, por exemplo, muita gente tem contratado pessoas jurídicas de qualquer modo, acreditando que foi criada uma figura de um trabalho autônomo e, na verdade, isso não ocorreu. Que o trato da pessoa jurídica, a pejotização. A pejotização. Isso é ruim? É muito ruim. É um sistema em que é uma fraude ao contrato de trabalho. Então, se tem aqueles requisitos do contrato de trabalho, se é uma relação de emprego, isso precisa ser registrado, porque é uma discussão que está se tendo, Esse empregado fica desprotegido na pejotização. Então, ele não contribui com o INSS, ele não aposenta, ele não tem uma série de benefícios. Tem direito a férias? Não tem direito a férias, não tem direito a 13º salário, não tem direito à aposentadoria. Então, mas isso, quando ele sai, isso não configura aquele trabalho tradicional? Isso é uma discussão que existe. Hoje a gente tem um artigo 3º da CLT que configura ali os requisitos para um vínculo empregatício. Se essa pessoa tem, o principal deles é a subordinação. Se ele trabalha de forma subordinada à empresa, há sim um vínculo empregatício e ele pode se reivindicar. Se tiver um chefe. Se ele tiver o chefe, se tiver que seguir esse chefe, ele pode sim buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho e muito possivelmente vai ser reconhecido esse vínculo empregatício. Doutor Hernani, se isso não mudar, o que a gente pode esperar da nossa Previdência, já que o senhor está dizendo que as pessoas, quem é PJ normalmente não contribui, daqui 20, 30 anos? É uma discussão que começou a ser travada, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo tem flexibilizado muito essas contratações de PJ. Aí começou uma divergência justamente por isso. Como ficará essas pessoas, como ficará a Previdência Social? Porque essas pessoas envelhecem, essas pessoas precisam de um benefício, elas se acidentam, então alguém vai ter que pagar esse custo, e geralmente é o contribuinte. Então há necessidade sim de rever essa situação e avaliar melhor um vínculo empregatício. E outra coisa também, doutor, se a gente for avaliar o MEI, que é o microempreendedor individual, ele só pode contribuir no máximo até um salário mínimo. Então,
quando ele se aposentar, ele vai receber um salário mínimo. Nós vamos ter uma previdência altamente precarizada. Sem dúvida alguma. Essa pessoa, inclusive, o MEI, a depender da renda familiar, ele teria direito ao LOAS, né, ao benefício lá, ao BPC LOAS, então, que é um salário mínimo. Então, não é muita vantagem para o MEI simplesmente receber um salário e, você falou, vai ter uma precarização dessas pessoas. Seria o caso de uma nova reforma, doutor? É um caso de se avaliar melhor, porque assim, a legislação está aí. É uma interpretação que tem se dado para ela de forma equivocada. A lei, na verdade, garante o vínculo empregatício. Ela estabelece a relação de emprego, o que é uma relação de emprego, o que é uma relação de trabalho, de prestação de serviço autônomo. Então, precisa sim o judiciário rever alguns posicionamentos. Certo. Doutor Hernani Nardelli, muito obrigado pela entrevista do senhor. Tenha uma boa semana. Eu que agradeço. Boa semana a todos.